1. João 21, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. João 21, verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco, que vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando as redes cheias de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga-me alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vamos comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Verso 13, Jesus respondeu. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então cuide dos meus cordeirinhos. O que eu vou pregar nessa noite está aqui nesse livro chamado Deus me chamou e agora, já que o tema do Comep é missão. Imagine isso aqui: um dia Jesus chamou Pedro, André, João e Tiago às margens do mar da Galileia e disse para eles: vocês agora vão ser pescador de homens. E eles ficaram 3 anos e meio com Jesus pescando homens. Fala comigo, 1000 dias. Imagina você largar sua profissão, ficar 1000 dias com Jesus evangelizando, e de repente tudo acabou. Jesus morreu, ressuscitou, foi embora para o céu. Deixa eu te dar uma notícia, amigo. Um dia o retiro acaba, um dia a vigília acaba, um dia o Comep acaba, um dia tudo na vida acaba. Tudo acaba. Você sabe o que aconteceu quando tudo acabou? Pedro olhou um para o outro, os discípulos olharam um para o outro e falaram assim: o que a gente sabe fazer na vida? Pescar. Pedro levantou e falou assim: vou pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo com vou pescar? Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de Cristo entrar na minha vida. Vou voltar para a minha antiga profissão. Eu vou insistir em ser aquilo que eu não nasci para ser. Eu quero dinheiro, pastor. Eu quero peixe para eu vender no mercado, para eu ter o meu dinheiro. Foi bom estar com Jesus, aprendi muito, foi muito top, mas eu tenho meus sonhos que eu quero realizar. Então, um salve para o povo: vou pescar. O que os outros idiotas falaram? Nós vamos também. O que eles pescaram? Fala comigo, nada. Eles não pescaram pouco não, gente. Eles não pescaram nada. Por quê? Porque uma vez que você encontra Jesus, você não encontra só Jesus, você encontra o chamado de Jesus para a sua vida. Se você diz sim para Jesus,
você disse sim para o chamado que Ele tem para você. E eu tenho uma notícia para te dar: no reino de Deus não existe banco reserva. Todo mundo joga na linha, desde o pastor Clarimundo até quem entrou aqui primeira vez. Se você entrega a sua vida a Cristo, Deus tem um chamado, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito para cada um de nós. Fala comigo: eu tenho uma missão. Eu e você temos uma missão para cumprir. Não adianta tentar voltar para a antiga vida. Aí Jesus falou: vocês não pescaram nada? Joga a rede. Gente, pescador pesca de noite, já era de manhã. Os discípulos falaram: não tem como, Senhor. Jesus falou: joga a rede, caramba, cala a boca e joga a rede. Eles jogaram a rede, pescaram tanto peixe. Enquanto eles estavam pescando aquele tanto de peixe, com uma mão Jesus mandou os peixes entrar na rede, com a outra ele fez o café da manhã. É o poder Jedi do Jesus cozinheiro. Ele mandou os peixes: entra agora. E fez o café. Quando os caras chegaram na praia, o café estava pronto. Sucrilhos, torrada, tudo, cappuccino. Sabe por que Jesus faz essas coisas? Para irritar a gente, para te mostrar o seguinte: sem mim você se esforça até morrer e não ganha 5 reais. Mas cumprindo o seu chamado, você não faz quase nada lá fora, se dedica na minha obra, e eu te abençoo muito mais do que se você ficar preso com o seu umbigo lá no seu comércio 24 horas por dia. Agora olha a cena: sentado para tomar o café, e um só olhava para o outro, todo mundo só no grupo assim: é ele, é ele. Nossa, só o rostinho assim. Eles não tinham coragem de perguntar, mas a Bíblia diz: sabiam que era o Senhor. Imagina você tomar um café da manhã com Jesus, e todo mundo comia com a alma gelada assim. No meio do café, Jesus olha para Pedro com a pergunta mais sem noção: Pedro, você me ama? Ainda bem que não era eu, que eu ia falar assim: o senhor está carente? Pedro, você me ama? Se o Everson me perguntasse, eu falo assim: você não está casado não, irmão? Casa sua mulher para perguntar isso. Sim! Igual o programa do Silvio Santos. Pedro respondeu, né? Aí Jesus falou assim: então faz um negócio para mim, Zé. O quê? Cumpre o seu chamado. Aí, como assim, Senhor? Aí Jesus fez um flashback com ele: Pedro, você não lembra que há 3 anos e meio atrás você estava andando numa praia, eu passei, você estava pescando, eu falei: larga essa porcaria e vem atrás de mim, que você vai ser pescador de homem. Eu agora estou tendo que pegar você na praia 2ª vez e fazer um café da manhã para te lembrar que se você quiser voltar a ser pescador, você não vai pescar nada, você só vai ser feliz dentro do chamado que eu tenho para você. Você está sentado aqui hoje, você não vai ter 1 minuto de alegria e paz e felicidade enquanto você não cumprir a missão para a qual Deus te colocou na terra. Fala comigo de novo: eu tenho chamado. Aí Jesus insistiu mais 2 vezes: você me ama? Sim. Então cuida dos meus cordeirinhos. Você me ama? Aham. Então vai cuidar dos meus lazarentos. Deixa eu fazer uma comparação para vocês entenderem aqui. Olha isso aqui, olha. Olha isso aqui. Ninguém consegue ver, né? O que é isso aqui? Somos eu e você. A gente é até legal, mas é mole. Ninguém consegue entender direito quem a gente é. Tem hora que os outros olham para nós e falam assim: é uma bênção, né? É uma bênção. Dá para casar. É de Deus, hein? Será? Eu e você. Sabe o que somos eu e você? Pessoas que entregaram a vida a Cristo.
mas ninguém consegue entender a gente direito. Sabe o que é isso aqui? É uma moldura. Isso aqui vale alguma coisa sem um quadro? Só quem está acordado responde. Isso aqui vale alguma coisa sem um quadro? Dá vontade de jogar na cara de quem entregou para a gente. O que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui é o seu chamado. Você só tem forma e você só abençoa as pessoas dentro do seu chamado. Se pegar eu e você e colocarmos dentro do nosso chamado, aí nós vamos ter forma. E aí Deus vai poder pegar eu e você, levantar para o mundo e mostrar e dizer: olha o que eu fiz com ele, olha o que eu fiz com ela. Mas se você quiser viver uma vida do seu jeito, uma vida cristã da sua maneira, sem cumprir o chamado que você nasceu para cumprir, você nem cumpre o chamado e nem mostra para o mundo quem você é e o que Deus fez em você, porque vive enrolado. Olha para quem está do lado e fala assim: o pastor está falando de você lá. Sem o seu chamado, você nunca se resolve na igreja, nunca tem a sua vida desembolada. Aí Jesus tem que tomar um café com você. Sabe o que é o Comep desse ano? Jesus fazendo um café aqui para nós, e ele olha para a gente com aquela cara educada dele e fala: você me ama? Eu te amo, Senhor Jesus. Aí a gente acha que ele vai querer que a gente fique adorando, né, no chu. Sabe o que ele fala para mim e para você? Larga tudo e vai cuidar das minhas. Amar a Jesus, ser louco por Jesus, não é ficar chorando e chupando cana. Ai, Senhor, tu és tudo para mim. Amar a Cristo é cuidar daqueles que Ele ama. Não é trabalho de pastor, é trabalho de todo mundo. Deus tem um chamado para você, e você não vai ser feliz enquanto não cumprir esse chamado. Pedro teve que ser chamado por Deus 2 vezes para ele entender que não adiantava ele viver da profissão de pescador, porque Deus tinha mudado ele para ser pescador de homem. Na minha vida foi desse jeito. Olha para mim. Desde menino, com 12 anos de idade, Deus me chamou para o ministério. Eu estava em casa lendo a Bíblia e eu li um versículo, Atos 13, 47 e 48. Assim te ordena o Senhor: eu separei você para ser luz para os povos, para que leve a minha salvação até os confins da terra. E essa palavra vai se cumprir agora em julho, porque eu falei com Deus: eu vou ser salvação do Senhor até os confins da terra. Confim da terra é Japão, e em Japão, em julho, a passagem já está comprada para eu ir para o Japão falar do Senhor. E eu vou levar essas famílias minhas comigo também. Nós vamos lá falar de Jesus. Tenho rodado o mundo, um monte de lugar. Com 12 anos Deus fez isso. Mas no meio do meu chamado, no meio da minha vida, me deu aquela crise que dá em todo mundo. Quer saber? Vou ficar em igreja, mexendo com o chamado, trabalhando com o jovem. Eu vou pensar em mim. Tá todo mundo casando e eu tô aí chupando laranja. Aqui que eu vou ficar enfiado, vou nada. Mexer com... Sabe o que eu fiz? Meti a cara no trabalho. Quando eu meti a cara no trabalho, minha patroa, ateia significa não crer em Deus, me chamou na sala e falou: Lúcio, deixa eu falar com você. A gente está sentindo uma vontade assim de te demitir. Eu falei: mas Satanás existe mesmo. Por quê? Olha o que a mulher ateia falou. A gente sentiu que é a hora de você ficar cuidando só das coisas lá da sua igreja. Gente, isso é a mula de Balaão falando com o mulo do Lucim. Quem sabe você está vendo as portas se fechando na sua vida e você está assim: é porque a economia está ruim. Economia está ruim não, é porque você está querendo pescar peixe, sendo que Deus já te falou que a sua treta é outra. Vai continuar quebrando a cara até falar:
sim, Senhor, eu vou cuidar dos cordeirinhos. Esses cordeirinhos que eu tenho vontade de queimar eles vivos, mas eu vou lá. Tem gente que Jesus chama 10 vezes, tem gente que Jesus chama 20 vezes, aí a pessoa não ouve. Escuta. Faz congresso de missões, faz Comep, faz tudo. A pessoa fica sentada assim com aquela cara de: não é comigo que está sendo falado tudo isto. Aí Deus fala assim: eu vou fazer ela ouvir. Aí vem o divórcio. Aí você bate o carro, preso nas ferragens. Tudo entregarei, tudo entregarei. Perde o dinheiro. Aparece, olha, você quer ver o melhor missionário que existe? É um carocinho assim no seio, ó. Gente, é tanta oração bonita que a pessoa faz. Senhor, se tu me tira desse câncer, te servir-te-ei, levarei a tua palavra até em Nárnia. Vou falar de novo. Se você não ouvir esses homens que estão sentados aqui em cima, ele vai mandar os outros. Quando o time A não funciona, Jesus manda o time B, que é esse aqui, ó. Filho nas drogas, divórcio, guerra, luta, falta de dinheiro, doença. Aí a pessoa diz: é Jonas, né? Não ouviu o chamado lá? Vai ouvir na barriga da baleia. Você sabe por que Jonas, a baleia vomitou Jonas? Porque Deus ficou com dó da baleia. Vomita esse peste aí, senão você vai morrer, minha filha. A baleia fez... Sei nem para que eu falei isso. É fácil entregar para Jesus pouco ou nada. Olha o que eu vou falar aqui. O melhor momento da vida para você dizer sim para a sua missão é quando você tem pouco ou nada. Porque quando Deus vai te abençoando, e Deus fala assim: agora larga tudo que eu te dei. Aí é difícil demais. Geralmente quando eu vejo alguém dizendo tudo te entregarei, a pessoa está sem dinheiro, está pobre, está feia, desempregada e ferrada. Tem a história real que um irmão um dia foi na igreja dar um testemunho. Olha o irmão dando testemunho. Irmãos, quando eu entrei aqui 10 anos atrás, eu tinha R$5 na carteira, mas eu entreguei minha vida a Cristo, o Senhor foi me prosperando. Hoje eu tenho uma empresa de milhões, eu tenho 500 funcionários, eu tenho helicóptero, eu tenho casa na Europa, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí todo mundo, aleluia! Aí ele contou: mas eu dei tudo que eu tinha no primeiro culto. Eu dei os R$5 de oferta. Aí na hora que ele acabou de dar o testemunho, uma irmã velhinha levantou lá na frente e falou assim: duvido que o irmão faz de novo. Sabe por quê, fofura? Uma coisa é você dar R$100 de dízimo porque ganha um salário de 1.000. Outra coisa é você dar 100 mil porque ganhou 1 milhão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só de... Se Deus te der 1 milhão, você traz 100 mil aqui? Vou falar a frase do pastor Lucas Luco. Vai vendo. Olha o que eu vou te falar aqui. Cristo teve o trabalho de morrer na cruz para salvar a pessoa e ela virar uma interrogação. Olha que coisa desgramenta que faz raiva na gente. Quem é você? Sei também não, pastor. Oh, coisa do inferno. Você converteu. O que você vai fazer para Deus? Você vai pregar? Não, ainda estou precisando de ouvir sermão. Você vai orar pelo povo? Não, eu ainda preciso que orem por mim. Caramba, mas quando é que nós vamos cumprir o nosso chamado? Sabe que dia você vai estar perfeito, com a sua vida sem problema e em condição de cumprir a missão que Deus deu para você? Nunca. Nunca. Enquanto a gente está nessa... Você não sabe o tanto de luta que eu estou passando para eu estar aqui pregando.
Só que eu falei com a minha mulher, e falei com os meus filhos, e falei com o meu Deus. Eu vou arrastando, eu vou gemendo, eu vou chorando, eu vou sangrando, mas eu vou cumprir o meu chamado. É uma pombagirice que a gente faz com Jesus. Ô pastor, eu gostaria de entregar os cargos na igreja, que eu estou passando uma fase. Deixa eu te falar uma coisa. É exatamente quando você está passando a fase mais difícil. Vou falar de outra forma. A laranja dá o melhor dela é quando ela é espremida. Os meus melhores sermões saíram nos meus dias mais difíceis. É no dia da sua maior solidão que Deus vai te usar para consolar quem está sozinho. É quando você receber as piores notícias que você vai poder consolar quem está recebendo terríveis notícias. Eu posso te falar um negócio? Deus te usa melhor quando você está sofrendo do que quando você está bem. O apóstolo Paulo falou, veio um capeta me esbofetear, e eu falei: Jesus, manda esse demônio para o inferno. E o Senhor falou: não, a minha graça te basta. Você fica bonito quando você fica fraco, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até quando o diabo vai nos atormentar e nós não vamos atormentar o diabo na vida dos outros? O estágio mais profundo da caminhada cristã é quando a gente diz sim para o chamado. Minha esposa formou agora em psicologia. Sabe para que a Patrícia formou em psicologia? Primeiro, para me entender. Não, ela falou: eu formei em psicologia para cuidar das ovelhas da igreja. Eu falei: você vai abrir consultório? Ela falou: não. Você vai fazer o quê? Eu vou atender o povo de Deus de graça. É o chamado dela. Investiu 5 anos, uma mensalidade satânica. O capeta lá cobrando todo mês 1.000 e cacetada, aula toda hora, 1 milhão de livros. Para quê? Para atender o povo. Você não vai ganhar. Gente, hoje na nossa cabeça tudo é dinheiro. Se o pastor me convidar para trabalhar com os adolescentes da igreja, a primeira pergunta: quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar 5. Esses 5 dedos aqui na sua cara. Que hora nós vamos entender que é um privilégio e uma honra trabalhar para o Senhor? Se ganhar alguma coisa, bem, é uma consequência. Mas se não ganhar, é uma honra. Você só faz sentido dentro da sua moldura. Ninguém te entende fora da moldura. Olha aqui, ninguém sabe nada, ninguém consegue contemplar o que Ele fez na sua vida, ninguém consegue. Jesus teve que fazer um café da manhã para lembrar a Pedro do chamado dele. Portanto, você vai ter que entrar na moldura de Deus. Não é gostoso. Olha aqui, Deus quer esticar a gente assim, ó. Esticar, abre todinho, aí pega, aí vem com a moldura, aí no treino entra dentro, aí fala: vai entrar, caramba, miséria do inferno, entra aí dentro. A gente geme: ai Senhor, tá doendo, não era esse o plano que eu tinha de vida, eu queria casar com 21, você vai casar com 31. Ai, eu queria ter 100 mil, você vai ter 1000. Ai Senhor Jesus, está doendo demais. Aí Deus te estica, te estica, te estica. Para quê? Para você entrar dentro do seu chamado. Não é o seu chamado que tem que adaptar aos seus sonhos, é o seu sonho que tem que adaptar ao chamado de Deus. Olha aqui seus sonhos, ó. Aqui seus sonhos. Olha aqui os sonhos de Deus para você. Dentro dos sonhos de Deus está a realização dos seus sonhos. Se você soubesse o quanto você consegue de Deus quando diz sim para o seu chamado, ó, você casa mais rápido, é abençoado mais rápido, tem mais dinheiro. Quando você diz sim para o chamado, você está dizendo sim para tudo que Deus quer te dar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
E Deus quer transformar você num troféu. O diabo está destruindo a vida dos jovens agora aí fora, e eu declaro a falência desse carnaval em nome de Jesus. E durante o meu tempo de vida, eu vou ver o carnaval acabar no Brasil. As prefeituras vão ter dinheiro, mas não vão dar verba para o carnaval, em nome de Jesus. Mas Deus também quer te colocar na moldura. E quando Ele consegue enfiar você dentro do chamado, aí Ele te levanta e mostra para o mundo a coisa bonita que Ele conseguiu fazer de você. A pergunta: quem aqui quer entrar dentro do chamado de Deus? Quem quer entrar dentro do chamado? Olha a frase que Deus me deu: as promoções de Deus vêm disfarçadas de trabalho. Como a gente vai recusando os trabalhos, a gente não está vendo que está recusando as promoções. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei na igreja, o pastor falou comigo: cuida dos adolescentes. Eu falei: ai, povo mais chato, tudo cheio de espinha, tudo cheio de chatice. Vou não, quero não, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né? Mas eu aceitei. Eu não sabia que aquilo ia virar minha promoção, porque 3 anos depois a gente estava com 30 adolescentes, passamos para 460. Aí o pastor falou: gostei, assume os jovens. Assumi os jovens, tinha 120 jovens. Em alguns anos nós fomos para 4 mil jovens. E aí eu fiquei cuidando dos jovens. Eu não sabia que tinha um monte de gente olhando para o que eu estava fazendo. Eu não estava trabalhando para ninguém saber, eu estava trabalhando dentro do meu chamado. E uma hora um me convidou para ir lá na igreja dele ensinar, o outro me chamou, o outro me chamou, o outro me chamou. Agora eu rodo esse mundo velho igual correio. Ano passado eu completei 30 anos que eu viajo pregando. A primeira viagem minha pregando, eu viajei aos 15 anos de idade. Eu fui a Caratinga, no interior de Minas Gerais, para pregar, adivinha onde? Num congresso de casais. Olha se o povo é doente ou não é. E eu cheguei lá e preguei, não tinha nem namorado. Mas quando você tem um chamado, olha para mim, dentro do seu chamado você é imbatível. Mas fora do seu chamado, qualquer dengue te mata. Olha Sansão, qual era o chamado dele? Cuidar do povo de Israel. A força que Deus deu para Sansão era para proteger o povo. Sansão fez o que com a força? Não, vou pegar a mulherada. Deus falou: a força que eu te dei não é para isso. Como você está usando a força fora do chamado, me devolve a força aqui. Resultado, se ferrou. O que ele virou? O palhaço da corte, o bobão. Fora do nosso chamado, nós não alcançamos nada. Nós então vamos ter que entrar no chamado de Deus. Muitas vezes eu, Lucinho, quero sair da moldura. Sabe para que eu nasci, gente? Eu sou um evangelista. Eu cuido de adolescentes e jovens. Eu não sei pregar mensagem profunda. Um monte de gente me xinga na internet: Lucinho, você não é profundo teologicamente. Eu não tenho que ser. Eu fui chamado para ganhar uma geração rasa. E se eu for profundo, eu não atinjo esses miseráveis. Deixa os teólogos ganhar e discipular esse povo que eu ganho. Mas não é esse o meu trabalho. Sabe o que eu descobri? É sarando outros que eu sou sarado. Eu vou envelhecer rápido e morrer se eu sair do meu chamado. Qual é a sua posição em campo no reino de Deus? Você já perguntou para Deus: Deus, eu nasci para quê? Intercessão, louvor, trabalhar com criança, ser um empresário, ser uma boa dona de casa. Qual é a minha função, o meu chamado que vai trazer glória para o teu nome? Olha que coisa, gente. Eu li uma entrevista do Messi, onde ele disse que ele trocaria as 5 bolas de ouro que ele tem por um troféu de campeão com a seleção da Argentina. Adivinha por que ele falou isso? Porque ele já está com 29 anos de idade e sabe que ainda não deu um título significativo para a seleção da Argentina.
Sabe o que é o meu problema e o seu? Não ganhamos bola de ouro, não conseguimos nada e não estamos preocupados em cumprir o chamado. O Messi está preocupado em cumprir o chamado dele. Ele quer entrar para a história como o cara que foi o segundo Maradona. E eu e você estamos sentados. É um cristianismo de manutenção, né? Eu pagando minhas contas, tá bom demais. Aí eu acho aí uma catarrenta, caso com ela. Aí a gente faz uns catarrentinhos, né? Aí cresce eles, casa também para lá. Aí eu vou ficando velho, vou para Caldas Novas e morro. Quem quer mais para a vida do que isso? Sabe o que eu falo direto para Emily e para o Davi? Não viva em cima do nome do seu pai. Ai, sabe quem eu sou? Filho do pastor Lucinho. Você é filho do Lucinho, você é filho de uma égua, é a mesma coisa. Viva do seu chamado, porque um dia eu vou morrer. Um dia nós pastores vamos morrer. E aí a minha pergunta é: você vai continuar levando o bastão que a gente colocou na sua mão, ou vai morrer o cristianismo? Fora do seu chamado você não prospera, você não tem paz, você só sofre. Desde os 12 anos de idade eu sou lembrado do meu chamado. É como se fosse uma assombração do bem que caminha comigo todo dia. Vem ano de eleição, o pessoal fala comigo: Lucinho, sai candidato. Eu vou sair candidato a alguém para te matar, só se for. Eu não estou nem aí para quem sai candidato, é uma benção, mas esse não é o meu chamado. Ai, Lucinho, os jovens gostam de você. Abre uma igreja que em poucos dias vai ter 5.000 jovens. Eu não nasci para ser pastor presidente. É um tanto de gente querendo virar pastor presidente e eu desesperado de medo. E se eu conheço um pouquinho Jesus, quanto mais a gente corre de uma coisa, mais ele enfia a gente nela. Mas eu tenho pavor quando fala comigo pastor presidente. Eu falo: gente, Deus tem misericórdia de quem é. Porque eu vejo o pastor Márcio, 69 anos de idade, teve 2 ataques cardíacos. A pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço é o pastor Márcio. Recebe um monte de convite para pregar. Sabe o que ele diz para os convites? Tudo? Não. Adivinha por quê? Eu nasci para ser pastor de igreja, pastor local, Lucinho. Então eu gosto de ficar na igreja. Eu não gosto de ficar indo. Isso é para você, filho. Vai lá, prega, que o Senhor te use, que a graça do Pai esteja sobre sua vida. E Jesus já me chamou para outra coisa. Jesus me chamou para ser um Rambo, sair dando tiro, levar jovens a Deus, falar do amor dele, levantar jovens para ser missionário. Jesus vai chamar a gente para missões aqui nesse negócio hoje. Eu quero encerrar dizendo isso aqui para você, presta muita atenção. Eu disse para Deus: Deus, o Senhor me chamou com 12 anos, né? Então eu quero fazer um pedido para o Senhor. A Emily e o Davi, eu quero que o Senhor chama com 12 anos também, até 12 anos. A Emily estava com 12, ia fazer 13 no mês seguinte. E nós estávamos em Israel, dentro de um barco no Mar da Galileia. E eu comecei a pregar, mas eu não estava lembrando disso mais não. Eu fiquei muitas vezes falando: Jesus, eu queria que os meus 2 filhos fossem chamados com 12 anos igual eu. E estou lá no barco no Mar da Galileia e eu pregando. Naquele lugar ali Jesus multiplicou os pães, ali ele expulsou o demônio do gadareno, ali ele fez isso aqui. Aí eu falei: mas naquela praia ali é onde ele chamou os primeiros discípulos e ele disse: venha ser pescador de homem. Quem sabe você não está aqui nessa manhã nesse barquinho no Mar da Galileia e você não está ouvindo a voz do mestre dizendo: vem aqui, eu estou te chamando para você ser meu e cumprir o meu chamado. Vem aqui, ajoelha aqui. Quando eu falei ajoelha aqui, uma das primeiras que veio foi a Emily. Gente, eu dei convulsão. Eu não sabia se eu pulava no mar, se eu saía voando, o que eu fazia. Porque uma coisa é os outros, outra coisa é a sua filha. E o Senhor chamou a Emily. E ano passado em Israel aconteceu uma coisa tão louca com ela. Ela falou com Deus. Agora ela está com 16 anos. Ela falou: Deus, estou indo dormir agora. Lá em Israel não chove, é um deserto.
Ela colocou a toalha dela do lado de fora e falou: se o Senhor tem um propósito para eu vir para essa terra, para eu glorificar o teu nome, para eu falar do teu amor, amanhã essa toalha vai amanhecer encharcada, porque aqui não chove, não tem sereno, não tem nada. Ela olhou, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, colocou a toalha lá. No outro dia de manhã, a toalha pingava de tão molhada, e do lado tudo seco, tudo seco. Adivinha se eu vou ficar com ela pouco tempo? Adivinha se eu vou ficar com ela pouco tempo? E o Davi, com 11 anos, nós estávamos num sítio jogando bola, descansando uns dias perto de um mato. E aí, estou lá dando um chutinho com ele. Ele falou: pai, eu tive um sonho. Sonhei que um menino da minha escola estava endemoniado, e ele estava correndo atrás de todo mundo, menos de mim. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu que corri atrás dele. Eu falei: deixa eu ver se eu estou entendendo. O menino endemoniado corria atrás de todo mundo, mas você corria atrás do menino? Ele falou: é. O que é isso, pai? Eu falei: fácil demais. Significa o seguinte: você vai ser um expulsador dos demônios dos jovens dessa geração. Aí eu e ele chutando a bola assim, ele olhou para mim e falou: é? Eu falei: é. Tem mais pergunta aí? Não. Aí eu falei: olha, sua mãe está ali na academia, na esteira, eu vou lá, porque ela não pode ficar gostosa sozinha não, vou lá também. Aí eu fui lá correr, e enquanto eu e a Patrícia na esteira, eram as 5 da tarde, estava meio nublado, o Davi ficou no campo, perto do mato assim, de repente deu um barulho de um raio assim. Quando o raio caiu, a Patrícia falou: sangue de Jesus, o Davi está no campo. Ah, meu Deus. E nós saímos igual ambulância gritando, porque a gente estava com medo do Davi ter caído o raio na cabeça desse menino. Quando nós chegamos lá, ai, Davi, graças a Deus. Eu falei: Zé do céu, achei que você tinha morrido. Eu falei: não, pai, tudo bem. Aí a Emily e a Patrícia subiram. Ai, glorificado seja o Senhor. Chilique de mulher, normal. Elas subiram. Quando elas subiram, o Davi falou comigo: pai, eu vou te explicar o que foi esse raio. Eu falei com ele assim: você é o Thor? Ele disse assim: não. Quando você falou comigo que eu ia expulsar o demônio dos jovens dessa geração, e que esse era o meu chamado, e quando você saiu daqui, eu falei: Jesus, se o que o meu pai falou comigo é verdade, faz um raio cair aqui agora. Eu queria que você assistisse um vídeo e nós vamos orar, mas eu vou te pedir um favor, como eu nunca te pedi na terra. Por favor, eu vou ajoelhar. Por favor, não conversa com ninguém, não olhe o WhatsApp, garra o olho nesse vídeo. É um dos vídeos que mais me emocionou e transformou minha vida até hoje. Por favor, dá um soco na cara de quem te cutucar aí. Assiste aí, por favor. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, Todo mundo está conseguindo but entender? rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the Imagine throne você of diante do God. trono de Deus nessa situação, e essa situação aqui acontecendo. Evangelist Anderson, Evangelista Anderson, come forth and venha give an dar account conta da sua vida of na your terra. stewardship on earth. Evangelist? Evangelista Anderson? I'm not an evangelist. Eu não sou evangelista, eu I'm sou an accountant. contador. Eu had an accounting firm. tive uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, Where are the aonde estão as 300.450 almas que eu 300,466 chamei para souls impactar na Ásia? told you to impact in Asia, son? Where are they? Onde estão elas? I'm an accountant. I had an accounting firm. I Eu helped tive uma churches. empresa de I helped contabilidade. ministers. Eu ajudei with their igrejas. Eu ajudei finances, son. ministérios. Where are Filho, the onde estão as almas da Ásia que eu te chamei para impactar? 300,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where Filho, onde are estão they? elas? Had
you sought Se me, você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. everything in regards to Tudo que diz respeito ao chamado desse homem foi queimado diante do julgamento de judgment Cristo. seat of Christ. Accountant Jones, step Contador forward Jones, and give an passe à account of frente your e stewardship. preste contas da sua vida na Accountant terra. Jones? Contador I pastored for Jones? 35 Não, years. eu fui pastor 35 anos. A membership of Tive uma igreja de 750 500, 750 membros. Accountant Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Had you done this, Tivesse você feito isso, você teria impactado significativamente duas pessoas. Você e esses dois homens teriam ajudado igrejas com suas finanças. E essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem, tudo que ele fez na terra queimou-se diante do julgamento de Cristo. Before the judgment seat of Christ. Sister Smith, Irmã Smith, come forth. venha e give an preste account of contas da your sua stewardship. vida na terra. Eu apenas criei I 3 only raised filhos. 3 children. Eu nunca preguei nas I nações. never preached to nations. I never even been on a Eu missionary. nunca fui a uma viagem missionária. I only tried my Eu só hardest trabalhei duro para criar meus raise filhos my children nos seus in your caminhos, way. Deus. Sister Smith, Irmã Smith, I never eu nunca called te you. chamei para pregar para as nações. I never called Eu you nunca te chamei to para go ir to às other nações em countries viagens on missionárias. missionary trips. I called you Eu te to chamei raise para 3 criar children. 3 filhos. And let me show E you deixe-me te mostrar as 1.579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. those 3 children impacted. You sought me, Você me buscou, ouviu minha voz e foi obediente ao meu chamado. were obedient to my call. Well done, Muito bem, my good, minha serva boa e fiel. Entre no gozo do seu enter into Senhor. the joy of your Lord. So remember, Então in lembre-se, regards to the calling that's no on que your diz life, respeito ao chamado que está you sobre won't a be sua judged vida, according to what você you não did. será julgado por que You'll fez be na judged terra, according to what you mas por aquilo called. que você foi chamado para fazer. Eu sempre faço apelos para pessoas que querem entregar a vida a Cristo, mas hoje eu quero fazer um contrário. Um convite, um apelo para quem quer ser um pescador de vidas, dentro do seu chamado. Tem jovens aqui que você vai trabalhar com TI, você vai trabalhar com computador e você vai arrasar o inferno atrás de uma tela de computador. O seu chamado não é para púlpito, o seu chamado é para a internet. Tem gente aqui que vai trabalhar no comércio, vai ganhar tanto dinheiro, e vai financiar a obra de Deus. Quando o pastor disser, precisamos fazer uma campanha na igreja para levantar 100 mil, você vai procurar o pastor no canto e vai dizer, não incomoda a igreja com isso não, 100 mil é troco para mim, toma isso aqui, pastor. Tem gente aqui que Deus está chamando para cuidar de crianças. Você vai cuidar de crianças com paralisia cerebral, crianças abandonadas, crianças abusadas. Tem gente aqui que Deus está chamando para ser um professor universitário e levar a verdade do evangelho no ambiente onde Jesus é mais zombado, que é a sala de aula. E você vai dizer, Jesus é a verdade sim, a Bíblia é a verdade sim. E você vai ser perseguido na universidade, mas você vai levar seus estudantes a Cristo. E tem gente aqui que Deus está mandando largar absolutamente tudo, e você vai ser uma pessoa que vai para o outro lado do mundo, levar o amor dele lá para as outras nações, lá do outro lado da terra,
como eu tenho feito, como alguns outros amigos meus têm feito. Feche seus olhos um instante e pergunte para o Salvador assim: Jesus, qual é o meu chamado? Senhor, qual é a minha missão? Eu não vou chegar diante do Senhor e ouvir o Senhor dizer que era para eu ter sido outra coisa na vida. Me ajuda, Senhor. Deus, me livra de ganhar dinheiro e ficar rico, se não é isso que o Senhor tem para mim. Me livra de ficar no louvor da igreja a vida inteira, se o que o Senhor tem para mim é muito mais. Me livra, Deus, de preocupar só com a minha família, com o meu negócio, se o que o Senhor tem para mim é muito mais. Eu quero ouvir as palavras: bem feito, minha filha, bem feito, meu filho, você foi fiel ao seu chamado, entre no gozo do seu Senhor. Se você nessa noite diz: o Senhor está me chamando e eu quero cumprir esse chamado, eu preciso cumprir o meu chamado. Se você tem um chamado específico, eu queria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar com você aqui na frente. Eu não vou orar não, eu vou pedir o pastor para orar. O pastor Clarimundo vai vir aqui orar. Por que eu não mandei você ficar em pé no seu lugar? Por que eu estou fazendo essa bagunça aqui? Porque o chamado tem que te marcar. Chega mais para frente, todo mundo. Chega bem para frente. Você tem que saber que um dia você foi lá na frente e falou: Jesus, eu aceitei meu chamado, hein? E um dia Ele vai passar um vídeo para você, mostrando você aqui na frente. Então não vai ter o que falar. Ah, Senhor, eu não sabia. Ah, Senhor, eu esqueci. Ah, Deus, eu envolvi com o meu sonho de ser jogador de futebol. Você pode até ser jogador de futebol, se esse for o seu chamado. Se não for a sua missão, não. Você que não está vindo aqui à frente, vou te pedir um favor, fique em pé no seu lugar, porque nós vamos orar com o pastor Clarimundo por essas vidas preciosas. Eu tinha 6 anos de idade e comecei a perceber que chamado Deus tinha para minha vida. E Ele começou a me mostrar que o chamado dele para mim era para eu ser pastor. E eu comecei a ser pastor no meu espírito, na minha alma, no meu coração. E enquanto não chegou o tempo de Deus, eu fui fazer teologia, fui fazer odontologia, fui fazer direito, fui lecionar na universidade, mas sempre sabendo o seguinte: eu serei pastor, que eu fui escolhido para ser pastor. Papai eterno, aqui estamos nós, teus filhos. Senhor, com certeza tu tens um chamado para cada um de nós e para todos nós. E tu tens falado conosco nesta noite e durante todo este Comep acerca da nossa missão, da missão de cada um. E agora, Pai, eu estou orando com teus filhos para pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, confirma para os teus filhos a chamada que tu tens para cada um deles. E para aqueles que ainda não discerniram, que ainda não compreenderam, que ainda não entenderam, que o Senhor venha se revelar a eles, mostrar a eles. E que cada um, Papai eterno, diga sim para o Senhor. Que cada um diga: eis-me aqui, usa-me a mim. Papai eterno, o Senhor ama a cada filho que aqui está, a cada filha que aqui está.
E o Senhor não ama a nenhum mais do que o outro. O Senhor nos ama igualmente. E o Senhor também, ó Pai, tem colocado cada um de nós no corpo, como o Senhor quer. E nisso o Senhor constrói a beleza do corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é o corpo e Cristo é a cabeça. E cada um é colocado no corpo pelo Senhor, cada um com uma função, cada um com um ministério. A cada um o Senhor dá talentos. A um o Senhor dá 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. O Senhor concede a cada um dos teus filhos a manifestação dos mais distintos, dos mais diferentes dons espirituais. O Senhor chama um para pastor, outro para evangelista, outro para missionário, outro para doutor, outro para mestre. O Senhor chama cada um, Papai eterno, segundo o teu querer, segundo a tua soberana vontade. E a cada um o Senhor dá dons e talentos. A nossa capacidade vem do Senhor. E tudo o que fazemos é para o Senhor, é para a glória do seu santíssimo nome. O nosso trabalho é feito no nome do Senhor Jesus Cristo, na virtude do Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo. E o Senhor nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo veio e nos nomeou para irmos e darmos frutos abundantes, permanentes, bons, de modo que tudo quanto pedirmos ao Senhor para que continuemos a produzir frutos, recebamos do Senhor. E o Senhor já declarou em sua palavra que o Senhor faz por nós mais do que pedimos, mais do que pensamos, pois o seu poder opera em nós e está operando fortemente em cada um que está aqui nesta noite, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Papai eterno, Papai amado, essa é a nossa oração, porque cremos na tua palavra e nós a recebemos desta noite com alegria, de bom grado, e a poremos em prática, porque aquele que ouve e pratica, que ouve e faz, é um servo prudente, e assim o Senhor quer que sejamos, e nós seremos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Digam todos, amém. João 21, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. João 21, verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco, que vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando as redes cheias de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga-me alguns dos peixes que acabaram de pescar.
Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vamos comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Verso 13, Jesus respondeu. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então cuide dos meus cordeirinhos. O que eu vou pregar nessa noite está aqui nesse livro chamado Deus me chamou e agora, já que o tema do Comep é missão. Imagine isso aqui: um dia Jesus chamou Pedro, André, João e Tiago às margens do mar da Galileia e disse para eles: vocês agora vão ser pescador de homens. E eles ficaram 3 anos e meio com Jesus pescando homens. Fala comigo, 1000 dias. Imagina você largar sua profissão, ficar 1000 dias com Jesus evangelizando, e de repente tudo acabou. Jesus morreu, ressuscitou, foi embora para o céu. Deixa eu te dar uma notícia, amigo. Um dia o retiro acaba, um dia a vigília acaba, um dia o Comep acaba, um dia tudo na vida acaba. Tudo acaba. Você sabe o que aconteceu quando tudo acabou? Pedro olhou um para o outro, os discípulos olharam um para o outro e falaram assim: o que a gente sabe fazer na vida? Pescar. Pedro levantou e falou assim: vou pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo com vou pescar? Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de Cristo entrar na minha vida. Vou voltar para a minha antiga profissão. Eu vou insistir em ser aquilo que eu não nasci para ser. Eu quero dinheiro, pastor. Eu quero peixe para eu vender no mercado, para eu ter o meu dinheiro. Foi bom estar com Jesus, aprendi muito, foi muito top, mas eu tenho meus sonhos que eu quero realizar. Então, um salve para o povo, vou pescar. O que os outros idiotas falaram? Nós vamos também. O que eles pescaram? Fala comigo, nada. Eles não pescaram pouco não, gente. Eles não pescaram nada. Por quê? Porque uma vez que você encontra Jesus, você não encontra só Jesus, você encontra o chamado de Jesus para a sua vida. Se você diz sim para Jesus, você disse sim para o chamado que Ele tem para você. E eu tenho uma notícia para te dar: no reino de Deus não existe banco reserva. Todo mundo joga na linha, desde o pastor Clarimundo até quem entrou aqui primeira vez. Se você entrega a sua vida a Cristo, Deus tem um chamado, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito para cada um de nós. Fala comigo, eu tenho uma missão. Eu e você temos uma missão para cumprir. Não adianta tentar voltar para a antiga vida. Aí Jesus falou: vocês não pescaram nada? Joga a rede. Gente, pescador pesca de noite, já era de manhã. Os discípulos falaram: não tem como, Senhor. Jesus falou: joga a rede, caramba, cala a boca e joga a rede. Eles jogaram a rede, pescaram tanto peixe. Enquanto eles estavam pescando aquele tanto de peixe, com uma mão Jesus mandou os peixes entrar na rede, com a outra ele fez o café da manhã. É o poder Jedi do Jesus cozinheiro. Ele mandou os peixes, entra agora, e fez o café. Quando os caras chegaram na praia, o café estava pronto. Sucrilhos, torrada, tudo, cappuccino. Sabe por que Jesus faz essas coisas? Para irritar a gente, para te mostrar o seguinte: sem mim você se esforça até morrer e não ganha 5 reais.
mas cumprindo o seu chamado, você não faz quase nada lá fora, se dedica na minha obra, e eu te abençoo muito mais do que se você ficar preso com o seu umbigo lá no seu comércio 24 horas por dia. Agora olha a cena, sentado para tomar o café, e um só olhava para o outro, todo mundo só no grupo assim, é ele, é ele. Nossa, olha o rostinho assim. É ele. Eles não tinham coragem de perguntar, mas a Bíblia diz, sabiam que era o Senhor. Imagina você tomar um café da manhã com Jesus, e todo mundo comia com a alma gelada assim. No meio do café, Jesus olha para Pedro com a pergunta mais sem noção: Pedro, você me ama? Ainda bem que não era eu, que eu ia falar assim: o senhor está carente? Pedro, você me ama? Se o Everson me perguntasse, eu falo assim: você não está casado não, irmão? Casa sua mulher para perguntar isso? Sim! Igual o programa do Silvio Santos. Pedro respondeu, né? Aí Jesus falou assim: então faz um negócio para mim, Zé. O quê? Cumpre o seu chamado. Aí, como assim, Senhor? Aí Jesus fez um flashback com ele. Pedro, você não lembra que há 3 anos e meio atrás você estava andando numa praia, eu passei, você estava pescando, eu falei: larga essa porcaria e vem atrás de mim, que você vai ser pescador de homem. Eu agora estou tendo que pegar você na praia 2ª vez e fazer um café da manhã para te lembrar que se você quiser voltar a ser pescador, você não vai pescar nada, você só vai ser feliz dentro do chamado que eu tenho para você. A coisa é a sua filha. E o Senhor chamou a Emily. E ano passado em Israel aconteceu uma coisa tão louca com ela. Ela falou com Deus. Agora ela está com 16 anos. Ela falou: Deus, estou indo dormir agora. Lá em Israel não chove, é um deserto. Ela colocou a toalha dela do lado de fora e falou: se o Senhor tem um propósito para eu vir para essa terra, para eu glorificar o teu nome, para eu falar do teu amor, amanhã essa toalha vai amanhecer encharcada, porque aqui não chove, não tem sereno, não tem nada. Ela olhou, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Colocou a toalha lá. No outro dia de manhã, a toalha pingava de tão molhada, e do lado tudo seco, tudo seco. Adivinha se eu vou ficar com ela pouco tempo? Adivinha se eu vou ficar com ela pouco tempo? E o Davi, com 11 anos, nós estávamos num sítio jogando bola, descansando uns dias perto de um mato. E aí, estou lá dando um chutinho com ele. Ele falou: pai, eu tive um sonho. Sonhei que um menino da minha escola estava endemoniado, e ele estava correndo atrás de todo mundo, menos de mim. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu que corri atrás dele. Eu falei: deixa eu ver se eu estou entendendo. O menino endemoniado corria atrás de todo mundo, mas você corria atrás do menino? Ele falou: é. O que é isso, pai? Eu falei: fácil demais. Significa o seguinte: você vai ser um expulsador dos demônios dos jovens dessa geração. Aí eu e ele chutando a bola assim, ele olhou para mim e falou: é? Eu falei: é. Tem mais pergunta aí? Não. Aí eu falei: olha, sua mãe está ali na academia, na esteira, eu vou lá, porque ela não pode ficar gostosa sozinha não, vou lá também. Aí eu fui lá correr, e enquanto eu e a Patrícia na esteira, eram as 5 da tarde, estava meio nublado, o Davi ficou no campo, perto do mato assim, de repente deu um barulho de um raio assim. Quando o raio caiu, a Patrícia falou: sangue de Jesus, o Davi está no campo. Ai, meu Deus. E nós saímos igual ambulância gritando, porque a gente estava com medo do Davi ter caído o raio na cabeça desse menino. Quando nós chegamos lá, ai, Davi, graças a Deus. Eu falei: Zé do céu, achei que você tinha morrido. Eu falei: não, pai, tudo bem. Aí a Emily e a Patrícia subiram. Ai, glorificado seja o Senhor. Chilique de mulher, normal. Elas subiram. Quando elas subiram, o Davi falou comigo: pai, eu vou te explicar o que foi esse raio. Eu falei com ele assim: você é o Thor?
Ele disse assim: não, quando você falou comigo que eu ia expulsar o demônio dos jovens dessa geração e que esse era o meu chamado, e quando você saiu daqui eu falei: Jesus, se o que o meu pai falou comigo é verdade, faz um raio cair aqui agora. Eu queria que você assistisse um vídeo e nós vamos orar, mas eu vou te pedir um favor, como eu nunca te pedi na terra. Por favor, eu vou ajoelhar. Por favor, não conversa com ninguém, não olhe o WhatsApp, garra o olho nesse vídeo. É um dos vídeos que mais me emocionou e transformou minha vida até hoje. Por favor, dá um soco na cara de quem te cutucar aí. Assiste aí, por favor. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, Todo mundo está conseguindo but entender? rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the Imagine throne você of diante do God. trono de Deus nessa situação, scenario like e this. essa situação aqui acontecendo, ó. Evangelist Anderson, Evangelista Anderson, come forth and venha give an dar account conta da sua vida of na your terra. stewardship on earth. Evangelist? Evangelista Anderson? I'm not an evangelist. Eu não sou evangelista, eu I'm sou an accountant. contador. I had an accounting firm. Eu tive uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, Where are the aonde estão as 300.450 almas que eu 347,566 chamei para souls impactar na Ásia? told you to impact in Asia, son? Where are they? Onde estão elas? I'm an accountant. I had an accounting firm. I Eu helped tive uma churches. empresa de I helped contabilidade. ministries. Eu ajudei with their igrejas. Eu ajudei finances, son. ministérios. Where are Filho, the onde estão as almas da Ásia que eu te chamei para impactar? 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where Filho, onde are estão they? elas? Had you sought Se me, você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. everything in regards to Tudo que diz respeito ao chamado desse homem foi queimado diante do julgamento de judgment Cristo. seat of Christ. Accountant Jones, step Contador forward Jones, and give an passe à account of frente your e stewardship. preste contas da sua vida na Accountant terra. Jones? No, Contador I pastored for Jones? 35 Não, years. eu fui pastor 35 anos. A membership of Tive uma igreja de 750 500, 750 membros. Accountant Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Had you done this, Tivesse you você would have feito isso, significantly você teria impacted impactado two significativamente people. duas You and those pessoas. two men would Você have e esses helped dois homens churches with teriam their ajudado finances, igrejas and com suas those finanças. churches would E have essas igrejas impacted impactariam 751.321 almas. 751,321 souls. If Se you would você tivesse me sought me, buscado, eu I teria would have revelado revealed isso a você. And again, in E regards novamente, to no que this diz man's respeito ao calling, chamado desse homem, tudo que ele fez na terra queimou-se diante do julgamento de Cristo. before the judgment seat of Christ. Sister Smith, Irmã Smith, come forth. venha give e an preste account of contas da your sua stewardship. vida na terra. Eu apenas criei I 3 only raised filhos. 3 children. Eu nunca preguei nas I nações. never preached to nations. I never even been on a Eu missionary. nunca fui a uma viagem missionária. I only tried my Eu só hardest trabalhei duro para criar meus raise filhos my children nos seus in your caminhos, way. Deus. Sister Smith, Irmã Smith, I never eu nunca called te you. chamei para pregar para as nações. I never called Eu you nunca te chamei to para go ir to às other nações em countries viagens on missionárias. missionary trips. I called you Eu te to chamei raise para criar 3 children. 3 filhos. And let me show E you deixe-me te mostrar as 1.579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. those 3 children impacted. You sought me, Você me buscou, ouviu minha voz e foi obediente ao meu chamado. were obedient to my call.
Well done, Muito bem, my good, minha serva boa e faithful fiel. servant. Entre no gozo do seu Enter into Senhor. the joy of your Lord. So remember, Então in lembre-se, regards to the calling that's no on que your diz life, respeito ao chamado que está you sobre won't a be sua judged vida, according to what você you não did. será julgado por que You'll fez be na judged terra, according to what you mas por were aquilo que called você foi chamado para fazer. Eu sempre faço apelos para pessoas que querem entregar a vida a Cristo, mas hoje eu quero fazer um culto. E Deus fala assim: agora larga tudo que eu te dei. Aí é difícil demais. Geralmente quando eu vejo alguém dizendo tudo te entregarei, a pessoa está sem dinheiro, está pobre, está feia, desempregada e ferrada. Tem a história real que um irmão um dia foi na igreja dar um testemunho. Olha o irmão dando testemunho. Irmãos, quando eu entrei aqui 10 anos atrás, eu tinha R$5 na carteira, mas eu entreguei minha vida a Cristo, o Senhor foi me prosperando. Hoje eu tenho uma empresa de milhões, eu tenho 500 funcionários, eu tenho helicóptero, eu tenho casa na Europa, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí todo mundo, aleluia! Aí ele contou, mas eu dei tudo que eu tinha no primeiro culto. Eu dei os R$5 de oferta. Aí na hora que ele acabou de dar o testemunho, uma irmã velhinha levantou lá na frente e falou assim: duvido que o irmão faz de novo. Sabe por quê, fofura? Uma coisa é você dar R$100 de dízimo porque ganha um salário de 1.000. Outra coisa é você dar 100 mil porque ganhou 1 milhão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só de... Se Deus te der 1 milhão, você traz 100 mil aqui? Vou falar a frase do pastor Lucas Luco: vai vendo. Olha que eu vou te falar aqui. Cristo teve o trabalho de morrer na cruz para salvar a pessoa e ela virar uma interrogação. Olha que coisa desgramenta que faz raiva na gente. Quem é você? Sei também não, pastor. Oh, coisa do inferno. Você converteu. O que você vai fazer para Deus? Você vai pregar? Não, ainda estou precisando de ouvir sermão. Você vai orar pelo povo? Não, eu ainda preciso que orem por mim. Caramba, mas quando é que nós vamos cumprir o nosso chamado? Sabe que dia você vai estar perfeito, com a sua vida sem problema e em condição de cumprir a missão que Deus deu para você? Nunca. Nunca. Enquanto a gente está nessa... Você não sabe o tanto de luta que eu estou passando para eu estar aqui pregando. Só que eu falei com a minha mulher, e falei com os meus filhos, e falei com o meu Deus. Eu vou arrastando, eu vou gemendo, eu vou chorando, eu vou sangrando, mas eu vou cumprir o meu chamado. É uma pombagirice que a gente faz com Jesus. Ô pastor, eu gostaria de entregar os cargos na igreja, que eu estou passando uma fase. Deixa eu te falar uma coisa. É exatamente quando você está passando a fase mais difícil. Ó, vou falar de outra forma. A laranja dá o melhor dela é quando ela é espremida. Os meus melhores sermões saíram nos meus dias mais difíceis. É no dia da sua maior solidão que Deus vai te usar para consolar quem está sozinho. É quando você receber as piores notícias que você vai poder consolar quem está recebendo terríveis notícias. Eu posso te falar um negócio? Deus te usa melhor quando você está sofrendo do que quando você está bem. O apóstolo Paulo falou: veio um capeta me esbofetear, e eu falei: Jesus, manda esse demônio para o inferno. E o Senhor falou: não, a minha graça te basta. Você fica bonito quando você fica fraco, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até quando o diabo vai nos atormentar e nós não vamos atormentar o diabo na vida dos outros? O estágio mais profundo da caminhada cristã é quando a gente diz sim para o chamado. Minha esposa
formou agora em psicologia. Sabe para que a Patrícia formou em psicologia? Primeiro para me entender. Não. Ela falou: eu formei em psicologia para cuidar das ovelhas da igreja. Eu falei: você vai abrir consultório? Ela falou: não. Você vai fazer o quê? Eu vou atender o povo de Deus de graça. É o chamado dela. Investiu 5 anos, uma mensalidade satânica. O capeta lá cobrando todo mês 1.000 e cacetada, aula toda hora, 1 milhão de livros. Para quê? Para atender o povo. Você não vai ganhar. Gente, hoje na nossa cabeça tudo é dinheiro. Se o pastor me convidar para trabalhar com os adolescentes da igreja, a primeira pergunta: quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar 5. Esses 5 dedos aqui na sua cara. Que hora nós vamos entender que é um privilégio e uma honra trabalhar para o Senhor? Se ganhar alguma coisa, bem, é uma consequência. Mas se não ganhar, é uma honra. Você só faz sentido dentro da sua moldura. Ninguém te entende fora da moldura. Olha aqui, ninguém sabe nada, ninguém consegue contemplar o que Ele fez na sua vida, ninguém consegue. Jesus teve que fazer um café da manhã para lembrar a Pedro do chamado dele. Portanto, você vai ter que entrar na moldura de Deus. Não é gostoso. Olha aqui, Deus quer esticar a gente assim, ó. Esticar, abre todinho, aí pega, aí vem com a moldura, aí no treino entra dentro, aí fala: vai entrar, caramba, miséria do inferno, entra aí dentro. A gente geme: ai Senhor, tá doendo, não era esse o plano que eu tinha de vida, eu queria casar com 21, você vai casar com 31. Ai, eu queria ter 100 mil, você vai ter 1000. Ai Senhor Jesus, está doendo demais. Aí Deus te estica, te estica, te estica. Para quê? Para você entrar dentro do seu chamado. Não é o seu chamado que tem que adaptar aos seus sonhos, é o seu sonho que tem que adaptar ao chamado de Deus. Olha aqui seus sonhos, ó. Aqui seus sonhos. Olha aqui os sonhos de Deus para você. Dentro dos sonhos de Deus está a realização dos seus sonhos. Se você soubesse o quanto você consegue de Deus quando diz sim para o seu chamado, ó, você casa mais rápido, é abençoado mais rápido, tem mais dinheiro. Quando você diz sim para o chamado, você está dizendo sim para tudo que Deus quer te dar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E Deus quer transformar você num troféu. O diabo está destruindo a vida dos jovens agora aí fora, e eu declaro a falência desse carnaval em nome de Jesus. E durante o meu tempo de vida, eu vou ver o carnaval acabar no Brasil. As prefeituras vão ter dinheiro, mas não vão dar verba para o carnaval, em nome de Jesus. Mas Deus também quer te colocar na moldura. E quando Ele consegue enfiar você dentro do chamado, aí Ele te levanta e mostra para o mundo a coisa bonita que Ele conseguiu fazer de você. A pergunta: quem aqui quer entrar dentro do chamado de Deus? Quem quer entrar dentro do chamado? Olha a frase que Deus me deu: as promoções de Deus vêm disfarçadas de trabalho. Como a gente vai... Você está sentado aqui hoje, você não vai ter 1 minuto de alegria e paz e felicidade enquanto você não cumprir a missão para a qual Deus te colocou na terra. Fala comigo de novo: eu tenho um chamado. Aí Jesus insistiu mais 2 vezes: você me ama? Sim. Então cuida dos meus cordeirinhos. Você me ama? Aham. Então vai cuidar dos meus lazarentos. Deixa eu fazer uma comparação para vocês entenderem aqui. Olha isso aqui, olha. Olha isso aqui. Ninguém consegue ver, né?
que é isso aqui? Somos eu e você. A gente é até legal, mas é mole. Ninguém consegue entender direito quem a gente é. Tem hora que os outros olham para nós e falam assim: é uma bênção, né? É uma bênção. Dá para casar. É de Deus, hein? Será? Eu e você. Sabe o que somos eu e você? Pessoas que entregaram a vida a Cristo, mas ninguém consegue entender a gente direito. Sabe o que é isso aqui? É uma moldura. Isso aqui vale alguma coisa sem um quadro? Só quem está acordado responde. Isso aqui vale alguma coisa sem um quadro? Dá vontade de jogar na cara de quem entregou para a gente. O que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui é o seu chamado. Você só tem forma e você só abençoa as pessoas dentro do seu chamado. Se pegar eu e você e colocarmos dentro do nosso chamado, aí nós vamos ter forma. E aí Deus vai poder pegar eu e você, levantar para o mundo e mostrar e dizer: olha o que eu fiz com ele, olha o que eu fiz com ela. Mas se você quiser viver uma vida do seu jeito, uma vida cristã da sua maneira, sem cumprir o chamado que você nasceu para cumprir, você nem cumpre o chamado e nem mostra para o mundo quem você é e o que Deus fez em você, porque vive enrolado. Olha para quem está do lado e fala assim: o pastor está falando de você lá. Sem o seu chamado, você nunca se resolve na igreja, nunca tem a sua vida desembolada. Aí Jesus tem que tomar um café com você. Sabe o que é o Comep desse ano? Jesus fazendo um café aqui para nós, e ele olha para a gente com aquela cara educada dele e fala: você me ama? Eu te amo, Senhor Jesus. Aí a gente acha que ele vai querer que a gente fique adorando, né, no chu. Sabe o que ele fala para mim e para você? Larga tudo e vai cuidar das minhas. Amar a Jesus, ser louco por Jesus, não é ficar chorando e chupando cana. Ai, Senhor, tu és tudo para mim. Amar a Cristo é cuidar daqueles que Ele ama. Não é trabalho de pastor, é trabalho de todo mundo. Deus tem um chamado para você, e você não vai ser feliz enquanto não cumprir esse chamado. Pedro teve que ser chamado por Deus 2 vezes para ele entender que não adiantava ele viver da profissão de pescador, porque Deus tinha mudado ele para ser pescador de homem. Na minha vida foi desse jeito. Olha para mim. Desde menino, com 12 anos de idade, Deus me chamou para o ministério. Eu estava em casa lendo a Bíblia e eu li um versículo, Atos 13, 47 e 48. Assim te ordena o Senhor: eu separei você para ser luz para os povos, para que leve a minha salvação até os confins da terra. E essa palavra vai se cumprir agora em julho, porque eu falei com Deus: eu vou ser salvação do Senhor até os confins da terra. Confim da terra é Japão, e em Japão, em julho, a passagem já está comprada para eu ir para o Japão falar do Senhor. E eu vou levar essas famílias minhas comigo também. Nós vamos lá falar de Jesus. Tenho rodado o mundo, um monte de lugar. Com 12 anos Deus fez isso. Mas no meio do meu chamado, no meio da minha vida, me deu aquela crise que dá em todo mundo. Quer saber? Vou ficar em igreja, mexendo com o chamado, trabalhando com o jovem. Eu vou pensar em mim. Tá todo mundo casando e eu tô aí chupando laranja. Aqui que eu vou ficar enfiado, vou nada. Mexer com... Sabe o que eu fiz? Meti a cara no trabalho. Quando eu meti a cara no trabalho, minha patroa, ateia significa não crer em Deus, me chamou na sala e falou: Lúcio, deixa eu falar com você. A gente está sentindo uma vontade assim de te demitir. Eu falei: mas Satanás existe mesmo. Por quê? Olha o que a mulher ateia falou. A gente sentiu que é a hora de você ficar cuidando só das coisas lá da sua igreja.
Gente, isso é a mula de Balaão falando com o mulo do Lucim. Quem sabe você está vendo as portas se fechando na sua vida e você está assim, é porque a economia está ruim. Economia está ruim não, é porque você está querendo pescar peixe, sendo que Deus já te falou que a sua treta é outra. Vai continuar quebrando a cara até falar: sim, Senhor, eu vou cuidar dos cordeirinhos. Esses cordeirinhos que eu tenho vontade de queimar eles vivos, mas eu vou lá. Tem gente que Jesus chama 10 vezes, tem gente que Jesus chama 20 vezes, aí a pessoa não ouve. Escuta. Faz congresso de missões, faz Comep, faz tudo. A pessoa fica sentada assim com aquela cara de: não é comigo que está sendo falado tudo isto. Aí Deus fala assim: eu vou fazer ela ouvir. Aí vem o divórcio. Aí você bate o carro, preso nas ferragens. Tudo entregarei, tudo entregarei. Perde o dinheiro, aparece, olha, você quer ver o melhor missionário que existe? É um carocinho assim no seio, ó. Gente, é tanta oração bonita que a pessoa faz. Senhor, se tu me tira desse câncer, te servir-te-ei, levarei a tua palavra até em Nárnia. Vou falar de novo. Se você não ouvir esses homens que estão sentados aqui em cima, ele vai mandar os outros. Quando o time A não funciona, Jesus manda o time B, que é esse aqui, ó. Filho nas drogas, divórcio, guerra, luta, falta de dinheiro, doença. Aí a pessoa diz: é Jonas, né? Não ouviu o chamado lá? Vai ouvir na barriga da baleia. Você sabe por que Jonas, a baleia vomitou Jonas? Porque Deus ficou com dó da baleia. Vomita esse peste aí, senão você vai morrer, minha filha. A baleia fez... Sei nem para que eu falei isso. É fácil entregar para Jesus pouco ou nada. Olha o que eu vou falar aqui. O melhor momento da vida para você dizer sim para a sua missão é quando você tem pouco ou nada. Porque quando Deus vai te abençoando, recusando os trabalhos, a gente não está vendo que está recusando as promoções. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei na igreja, o pastor falou comigo: cuida dos adolescentes. Eu falei: ai, povo mais chato, tudo cheio de espinha, tudo cheio de chatice. Vou não, quero não, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né? Mas eu aceitei. Eu não sabia que aquilo ia virar minha promoção, porque 3 anos depois a gente estava com 30 adolescentes, passamos para 460. Aí o pastor falou: gostei, assume os jovens. Assumi os jovens, tinha 120 jovens. Em alguns anos nós fomos para 4 mil jovens. E aí eu fiquei cuidando dos jovens. Eu não sabia que tinha um monte de gente olhando para o que eu estava fazendo. Eu não estava trabalhando para ninguém saber. Eu estava trabalhando dentro do meu chamado. E uma hora um me convidou para ir lá na igreja dele ensinar, o outro me chamou, o outro me chamou, o outro me chamou. Agora eu rodo esse mundo velho igual correio. Ano passado eu completei 30 anos que eu viajo pregando. A primeira viagem minha pregando, eu viajei aos 15 anos de idade. Eu fui a Caratinga, no interior de Minas Gerais, para pregar, adivinha onde? Num congresso de casais. Olha se o povo é doente ou não é. E eu cheguei lá e preguei, não tinha nem namorado. Mas quando você tem um chamado, olha para mim, dentro do seu chamado, você é imbatível. Mas fora do seu chamado, qualquer dengue te mata. Olha Sansão, qual era o chamado dele? Cuidar do povo de Israel. A força que Deus deu para Sansão era para proteger o povo. Sansão fez o que com a força? Não, vou pegar a mulherada. Deus falou: a força que eu te dei não é para isso.
Como você está usando a força fora do chamado, me devolve a força aqui. Resultado, se ferrou. O que ele virou? O palhaço da corte, o bobão. Fora do nosso chamado, nós não alcançamos nada. Nós então vamos ter que entrar no chamado de Deus. Muitas vezes eu, Lucinho, quero sair da moldura. Sabe para que eu nasci, gente? Eu sou um evangelista. Eu cuido de adolescentes e jovens. Eu não sei pregar mensagem profunda. Um monte de gente me xinga na internet. Lucinho, você não é profundo teologicamente. Eu não tenho que ser. Eu fui chamado para ganhar uma geração rasa. E se eu for profundo, eu não atinjo esses miseráveis. Deixa os teólogos ganhar e discipular esse povo que eu ganho. Mas não é esse o meu trabalho. Sabe o que eu descobri? É sarando outros que eu sou sarado. Eu vou envelhecer rápido e morrer se eu sair do meu chamado. Qual é a sua posição em campo no reino de Deus? Você já perguntou para Deus: Deus, eu nasci para quê? Intercessão, louvor, trabalhar com criança, ser um empresário, ser uma boa dona de casa. Qual é a minha função, o meu chamado que vai trazer glória para o teu nome? Olha que coisa, gente. Eu li uma entrevista do Messi, onde ele disse que ele trocaria as 5 bolas de ouro que ele tem por um troféu de campeão com a seleção da Argentina. Adivinha por que ele falou isso? Porque ele já está com 29 anos de idade e sabe que ainda não deu um título significativo para a seleção da Argentina. Sabe o que é o meu problema e o seu? Não ganhamos bola de ouro, não conseguimos nada e não estamos preocupados em cumprir o chamado. O Messi está preocupado em cumprir o chamado dele. Ele quer entrar para a história como o cara que foi o segundo Maradona. E eu e você estamos sentados. É um cristianismo de manutenção, né? Eu pagando minhas contas, tá bom demais. Aí eu acho aí uma catarrenta, caso com ela. Aí a gente faz uns catarrentinhos, né? Aí cresce eles, casa também para lá. Aí eu vou ficando velho, vou para Caldas Novas e morro. Quem quer mais para a vida do que isso? Sabe o que eu falo direto para Emily e para o Davi? Não viva em cima do nome do seu pai. Ai, sabe quem eu sou? Filho do pastor Lucinho. Você é filho do Lucinho, você é filho de uma égua, é a mesma coisa. Viva do seu chamado, porque um dia eu vou morrer. Um dia nós pastores vamos morrer. E aí a minha pergunta é: você vai continuar levando o bastão que a gente colocou na sua mão, ou vai morrer o cristianismo? Fora do seu chamado você não prospera, você não tem paz, você só sofre. Desde os 12 anos de idade eu sou lembrado do meu chamado. É como se fosse uma assombração do bem que caminha comigo todo dia. Vem ano de eleição, o pessoal fala comigo: Lucinho, sai candidato. Eu vou sair candidato a alguém para te matar, só se for. Eu não estou nem aí para quem sai candidato, é uma bênção, mas esse não é o meu chamado. Ai, Lucinho, os jovens gostam de você. Abre uma igreja que em poucos dias vai ter 5.000 jovens. Eu não nasci para ser pastor presidente. É um tanto de gente querendo virar pastor presidente e eu desesperado de medo. E se eu conheço um pouquinho Jesus, quanto mais a gente corre de uma coisa, mais ele enfia a gente nela. Mas eu tenho pavor quando fala comigo pastor presidente. Eu falo: gente, Deus tem misericórdia de quem é. Que eu vejo o pastor Márcio, 69 anos de idade, teve 2 ataques cardíacos. A pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço é o pastor Márcio. Recebe um monte de convite para pregar. Sabe o que ele diz para os convites? Tudo? Não. Adivinha por quê? Eu nasci para ser pastor de igreja, pastor local, Lucinho. Então eu gosto de ficar na igreja. Eu não gosto de ficar indo. Isso é para você, filho. Vai lá, prega, que o Senhor te use, que a graça do Pai esteja sobre sua vida. E Jesus já me chamou para outra coisa. Jesus me chamou para ser um Rambo, sair dando tiro, levar jovens a Deus,
falar do amor dele, levantar jovens para ser missionário. Ah, Jesus vai chamar a gente para missões aqui nesse negócio hoje. Eu quero encerrar dizendo isso aqui para você, presta muita atenção. Eu disse para Deus: Deus, o Senhor me chamou com 12 anos, né? Então eu quero fazer um pedido para o Senhor. A Emily e o Davi, eu quero que o Senhor chama com 12 anos também, até 12 anos. A Emily estava com 12, ia fazer 13 no mês seguinte. E nós estávamos em Israel, dentro de um barco no Mar da Galileia. E eu comecei a pregar, mas eu não estava lembrando disso mais não. Eu fiquei muitas vezes falando: Jesus, eu queria que os meus 2 filhos fossem chamados com 12 anos igual eu. E estou lá no barco no Mar da Galileia e eu pregando. Naquele lugar ali Jesus multiplicou os pães, ali ele expulsou o demônio do gadareno, ali ele fez isso aqui. Aí eu falei: mas naquela praia ali é onde ele chamou os primeiros discípulos e ele disse: venha ser pescador de homem. Quem sabe você não está aqui nessa manhã nesse barquinho no Mar da Galileia e você não está ouvindo a voz do mestre dizendo: vem aqui, eu estou te chamando para você ser meu e cumprir o meu chamado. Vem aqui, ajoelha aqui. Quando eu falei ajoelha aqui, uma das primeiras que veio foi a Emily. Gente, eu dei convulsão. Eu não sabia se eu pulava no mar, se eu saía voando, o que eu fazia. Porque uma coisa é os outros, outra